O período vergonhoso compreendido entre a eleição do Papa Sérgio III em 904 e a morte do Papa João XII em 935 compreende o chamado Século das Trevas, ou, para alguns historiadores, a Era da Pornocracia ou do Governo das Meretrizes. No canal, nós temos vídeos sobre esses dois papas. Os links estão na descrição. Bom, durante esse período, uma poderosa família influenciava os papas. Eram os Teofilato. E nesse jogo de influência, se sobressaíam as mulheres que seduziam, colocavam no trono de Pedro e também matavam papas. Tudo isso para preservar o seu poder. Marósia e sua mãe Teodora, sem dúvida alguma, foram alguns dos exemplos maiores dessa época. Devassas, elas iam para a cama com qualquer um, a fim de aumentar o seu poder. Aos 15 anos, Marósia já era amante do Papa Sérgio III. Também foi amante do Papa João X, que foi levado ao pontificado por sua mãe. João X, aliás, depois foi assassinado pela própria Marósia. Já dá então para ter uma noção do nível de libertinagem desse pessoal. Pois bem, nesse vídeo nós vamos entender um pouco da trajetória de Marósia. Infelizmente não há muitas publicações específicas a seu respeito, mas o que temos já é suficiente para ter uma noção da força e maldade dessa pessoa. Marósia era uma nobre toscana que nasceu em 890 e influenciou a eleição dos papas Leão VI, Estevão VII e João XI, que a propósito era o seu filho. Era filha de Teofilato I, conde de Túsculo, e de Teodora. O casal, Teofilato e Teodora, controlava o papado no início do século X. Teodora era tão influente na igreja que conseguiu eleger o Papa João X, com quem tinha um caso, desde que ele era arcebispo de Ravenna. Era conhecido por muitos como uma prostituta sem vergonha. Ainda na adolescência, Marósia conheceu Sérgio de Tusculum, primo de seu pai, que depois viraria o Papa Sérgio III. Quase criança, começou a ser sua amante, relacionamento que continuaria mesmo após ele ser eleito Papa. Mãe e filha, portanto, tiveram casos com religiosos que se tornaram papas. Mesmo colecionando amantes, Marósia se casou com Albérico I em 909. Da união nasceu Albérico II, possivelmente no ano de 911. O que certamente não se pode ter certeza é se o pequeno Albérico seria filho do marido de Marósia ou de algum amante. Do relacionamento com o Papa Sérgio III, Marósia teve um filho. O seu nome, Alexandre de Tusculum. Posteriormente, com a ajuda da mãe, ele se tornaria o Papa João XI. A paternidade de João, entretanto, é muito controvertida, pois há historiadores que defendem ser ele filho de Albérico I. Após a morte de Sérgio III, em 911, a igreja teve dois pontificados muito curtos. Em 914, apoiado pelo marido de Marósia, foi eleito João X. Possivelmente com a concordância do próprio marido, Marósia acabou se aproximando do novo Papa e se tornando a sua amante. No início, a aproximação com o Papa deu resultado porque Marósia recebeu os títulos de senadora e patrícia. O problema é que João X, desde o início do seu papado, manteve uma postura enérgica e totalmente independente. Não aceitava dividir o poder com Marósia. Ela, então, vendo a sua influência na igreja simplesmente diminuir, resolve se livrar do Papa. Para tanto, aproveitando-se que Albérico tinha morrido em 924, casa-se com Guido de Toscânia, que já nutria ódio pelo pontífice, e o convence a prender o Papa no castelo de Santo Ângelo, onde ele viria a morrer. A forma como morreu João X causa divergência entre historiadores. Há quem defenda que ele morreu de fome e maus tratos. Outros aceitam a tese de que o Papa foi sufocado por um travesseiro pelo próprio Guido na presença de Marósia. Com a queda de João X, assume o papado Leão VI e depois Estevão VII. Eles foram papas com legitimidade bastante contestada, pois quando assumiram, João X ainda estava vivo, embora preso. Muito fracos politicamente, foram verdadeiros fantoches nas mãos de Marósia. Em 931, morre o Papa Estevão VII. Marósia, então, parte para uma ofensiva
a fim de eleger o seu filho Alexandre de Tusculum papa. Usou de subornos, chantagens e intrigas para conseguir o seu intento. Alexandre, aos 21 anos, foi eleito, escolhendo o nome de João XI. Após a morte de Guido, Marozia resolve casar-se pela terceira vez. O escolhido era o meio-irmão do falecido, Hugo de Arles. O grande problema desse casamento era a questão da consanguinidade, o que tornava o enlace proibido pelas leis canônicas. Alberico II não se conformou com o casamento que estava para vir, e temendo pela sua própria vida, já que Hugo passou a eliminar os descendentes dos casamentos anteriores de Marozia, resolveu insuflar o povo numa revolta que atingiu o ápice no dia do casamento. Hugo foi expulso e Marozia presa pelo próprio filho numa prisão no castelo de Santo Ângelo. Marozia sofreu enormes maus-tratos na prisão. Há relatos de que se transformou de uma mulher exuberante num verdadeiro cadáver ambulante em virtude da sua magreza. Ela acabou morrendo no cárcere, provavelmente no ano de 936. Era o fim do maior exemplo de uma era desregrada que causa vergonha até hoje a todos os católicos. É isso aí, pessoal. Se quiserem saber mais sobre papas, assinem o canal e toquem no sininho. Muito obrigado, valeu!